Oi gente, como que vocês estão? Pro vídeo de hoje, ainda nessa vibe de outubro, de mês do horror, de Halloween, de medo, de coisas de terror, eu resolvi trazer uma lista de livros pra vocês que me colocaram muito medo, mas já que o medo é um pouco, muito na verdade, subjetivo, não tem aqui nessa lista somente livros do gênero de terror, de suspense, esse tipo de coisa. Tem livros então de vários gêneros que de alguma forma me colocaram medo, né, por algum motivo, e eu vou conversar sobre esses motivos com vocês também. Resolvi começar então com o 172 Horas na Lua, que é um livro de ficção, na verdade tá meio misturado também com distopia. Aqui nesse livro o mundo tá eufórico com a ida, né, uma viagem para a Lua, uma grande viagem para a Lua que irá levar 3 adolescentes juntos nessa nave. Então a gente acompanha a euforia das pessoas com relação a essa viagem e com relação também ao sorteio desses 3 jovens. Então são 3 adolescentes que vão ser sorteados, então a gente acompanha o sorteio, a gente acompanha essas pessoas descobrindo que foram sorteadas, pessoas que queriam muito ir, pessoas também que não tinham, sabe, não estavam nem um pouco afim e que colocaram o nome lá só por colocar e acabaram sendo chamadas. Mas enfim, o importante é que essas pessoas foram parte da tripulação que foi fazer essa viagem pra Lua. E quando eles chegam lá, gente, a partir do momento que eles pisam o primeiro pé na Lua, começa a acontecer muita coisa bizarra. O autor apresenta pra gente aqui um elemento que eu nunca tinha visto em livros nenhum. Acho que já comentei com vocês anteriormente sobre esse livro aqui, inclusive, e esse elemento me deixou com muito medo. Eu terminei de ler assim de madrugada, no verão, e eu tava me escondendo embaixo das cobertas, morrendo de calor, mas morrendo de medo também de me descobrir. E, sabe, pra todo lugar que eu olhava, qualquer sombra do meu quarto, eu enxergava esse elemento. E, sério, eu fiquei muito impressionada com o que aconteceu aqui. E até hoje, quando eu me lembro, eu ainda fico meio assustada, sabe? Ainda começo meio que, tipo, a ficar meio paranoica. É um livro muito intenso. Na verdade, assim, a segunda metade já é mais intensa. Mas é um livro que vai trazer muitos acontecimentos próximos mais pro fim do livro. E, sério, gente, muito massa esse livro. Eu indico muito pra vocês. E aproveito aí também e já adianto que pra quem é muito facilmente impressionável com algumas coisas, aqui vocês podem se assustar e ficar algumas noites aí sem dormir direito. Um outro livro que eu também menciono aqui com bastante frequência, entrou para essa lista de novo, que é o Grau 26. Esse livro é um livro de investigação policial, por incrível que pareça, mas tem um elemento muito importante nesse livro que me botou muito medo, que é o protagonista, né, o criminoso, que se chama Squiggle. Ele é um criminoso, um psicopata, um maníaco, não sei, uma pessoa tão assim, acima de tudo que todos já conheceram, que a polícia teve que colocar, né, criar um novo grau pra ele, que era o grau 26. Porque aqui todos os delitos e os crimes que as pessoas cometem são caracterizados por graus, né, de acordo com a gravidade. Quanto mais grave o crime da pessoa, maior vai ser o grau dela. E aqui então tiveram que criar o grau 26 pra esse cara, porque ele é diferente de tudo que já existiu. Ele anda com exatamente essa roupa que vocês estão vendo aqui assim, pra não deixar folículo de pelo, sabe, onde ele vai fazer os crimes dele, não deixar a pele morta, não deixar cair nada. Ele é sempre todo depilado, ele é muito estranho. E eu não terminei de ler esse livro ainda, gente, porque eu fiquei com muito medo. E faz muitos anos que eu comecei a ler isso aqui. Eu lembro que eu tava ainda no último ano do ensino médio, e isso já deve ter uns 5 anos, sério. Eu tô ainda com um livro aqui pensando em reler, né, começar a ler tudo de novo, mas eu fiquei muito impressionada por esse cara, imaginando que ele existe de verdade. Eu fiquei assim, enquanto eu tava lendo, eu ficava olhando para as esquinas, imaginando que eu ia encontrar ele em algum lugar. Eu fiquei realmente muito impressionada com essa figura, e é um elemento que me colocou realmente muito medo. E ele faz uns crimes assim, que ele não deixa vestígio nenhum, umas coisas assim absurdas que você não imagina que podem acontecer e realmente acontecem no livro. E o mais interessante desse livro, gente, e isso aqui é muito massa, eu não canso de mostrar para as pessoas, é que esse livro aqui tem algumas cenas num site, e daí, depois que você lê alguma determinada cena, assim, importante e tal, vem uma página como essa aqui, olha, que tá dizendo: para verificar o destino de Riggins, é o que tá escrito. Acesse grau26.com.br e digite o código esquecer. Então tem um site do livro que você pode entrar, digitar um código e assistir a cena que acabou de acontecer. Então assistir, né, terminar de ler essa cena e depois assistir
as cenas, ver, né, o Squiggle, ver como que ele tava agindo, me deixou muito impressionada. E sério, é um livro que me botou muito medo, que eu pretendo e espero muito conseguir retomar a leitura, reler o que eu já li e retomar a leitura, mas é um livro que me botou medo pra caramba. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Contos de Amor, de Loucura e de Morte, do Horácio Quiroga, que já é um autor que é bem característico pelos seus contos sobre o tema, né? Sobre horror, sobre loucura e sobre morte, principalmente aqui nesses livros, mas ele tem muitos contos que são muito, muito bons. E nesse aqui tem muitos contos, sério, bizarros, e eu quero contar sobre 2 que realmente me impressionaram muito nesse livro aqui. O primeiro, eu já até abri aqui na página, que é A Galinha Degolada. A gente conhece esse casal que é muito apaixonado e eles acabam tendo 4 filhos, todos eles que assim que nascem tem uma espécie de convulsão, alguma coisa muito esquisita que acontece com eles, e eles acabam tendo uma vida de débeis mentais. Eles são pessoas, sabe, com problemas psicológicos que passam o dia inteiro sentado num banco olhando para um muro em específico, e são 4 irmãos, todos eles com esse problema psicológico que faz com que os pais fiquem completamente, sabe, desgostosos da paternidade, até que a mulher engravida novamente e dessa vez eles dão à luz a uma menina que é completamente saudável. E ela é toda mimada, ela é cuidada pelos pais, eles, sabe, adoram ela, paparicam ela, enquanto os outros irmãos, né, os irmãos problemáticos ficam de lado. Eles recebem a atenção necessária para sobreviver, para manter a sobrevivência deles e só. Até que tem um dia que a moça que trabalha nessa casa vai degolar uma galinha. E essa moça leva essa galinha para os fundos da casa, que é um quintal, onde justamente esses 4 irmãos débeis mentais ficam sentados olhando para o muro o dia inteiro. E ali ela vai e degola a galinha. Por algum motivo, de alguma forma, eles guardam aquilo na cabeça. E aí o autor mostra pra gente como que essa questão da galinha degolada ficou inerente neles, né? Ficou tão dentro da cabeça deles quando eles cometem uma coisa muito bizarra. Mas, gente, se você tiver oportunidade, procura esse conto na internet, vai ler. É extremamente bizarro, 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 bizarro. E daí tem outro que me deixou, não sei, impressionada por ser peçonhento, assim, por ser muito estranho. Nesse conto, que é O Travesseiro de Plumas, a gente conhece a história de um homem, né, que é casado com uma mulher que cai doente e ela fica por muitos dias deitada na cama definhando doente, ninguém descobre qual é a doença dela, o que tá fazendo com que ela, sabe, vá tão rapidamente assim pros braços da morte, até que chega o dia que essa moça morre e uma das criadas, quando vai ali, né, arrumar a cama dela, ela pega o travesseiro, ela percebe que o travesseiro tá muito pesado. O travesseiro que era pra ter pluma tá pesando, sei lá, um saco de concreto, um saco de cimento. E daí ela vai abrir esse travesseiro pra ver o que tá pesando tanto lá dentro. Ela descobre um negócio bizarro, uma coisa assim que me fez ficar olhando o meu travesseiro depois por muito tempo, mesmo que o meu travesseiro não seja de plumas. Bizarro, 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 e me deixou muito impressionada e muito assustada pelo bizarro, sabe? E esse livro aqui tem contos que em sua maioria me deixaram horrorizada pelo bizarro, não sei, pelo estranho, sabe? Me trouxe esse sentimento de estranheza. E é muito legal, gente. Eu indico bastante os contos desse autor. E, por fim, não poderia faltar ele, o mestre do horror, Edgar Allan Poe, com essa minha edição linda e maravilhosa que eu já folheei pra vocês aqui, que eu já fiz vídeo também sobre esse livro aqui no canal, mas eu não falei sobre os contos detalhadamente que tem nesse livro, e eu selecionei alguns que, sinceramente, me assustaram bastante. São vários, assim, que me deixaram muito impressionadas, mas eu quero falar sobre alguns com vocês em especial. O primeiro é O Baile da Morte Vermelha. Aqui nesse conto tem um pouco da aura meio gótica, sabe? Essa coisa da Idade Média. E nesse conto, uma doença X aí acabou devastando com uma grande parte do mundo, o que me lembrou muito a peste bubônica, mas eu não sei dizer exatamente se era isso, porque o próprio autor não especifica, só diz que é uma doença que acometeu muitas pessoas. E tem esse príncipe que é todo cheio da pompa e cuja corte não sofreu as consequências dessa doença. Então tá todo mundo saudável, todo mundo esbanjando saúde e riqueza, e em uma bela noite ele decide que ele vai dar uma festa fantasia. Então ele convida várias pessoas de toda a corte, todo mundo tá muito bem fantasiado, e tem um relógio desses de... ai meu Deus, esqueci o nome do relógio, de pêndulo, que toda hora fica batendo ali. Sempre que, né, dá 10 horas, vão bater 10 vezes ali. E é um som que deixa as pessoas meio impressionadas, assim, né? Que quando o relógio vai bater, todo mundo já meio que para de dançar, para de conversar e fica, né, esperando aquele som bizarro passar. Até que quando bate meia-noite, uma figura toda encapuzada, que ninguém consegue distinguir quem é, que todo mundo também imagina que seja ali uma fantasia, entra
no salão e o príncipe fica assim, sabe, atordoado, porque pra ele não deveria ter uma pessoa toda coberta daquele jeito, que ele não admite aquilo na festa dele. E daí ele vai lá pra poder confrontar essa pessoa, né, essa pessoa mascarada, e acaba sendo morto. E todos os convidados ali vão tentar ir atrás dessa figura pra poder também trazer justiça à vida do príncipe quando uma coisa muito estranha acontece. Só que, gente, a história que eu tô contando aqui não tem a cadência de suspense e de terror e não tem a escrita incrível e maravilhosa do Edgar Allan Poe, que é uma experiência única. Sério, por mais estranha, por mais medonha e assustadora que possa ser uma história que eu tô contando pra vocês com base no que eu li, não tem nada comparado a ler o conto propriamente dito, com as palavras dele, com a narrativa dele, com a ambientação que ele traz pra dentro da história, como ele faz você ficar ali dentro e presenciar aquilo tudo pelos olhos das palavras dele. Gente, é sensacional, sério, me deixou... Ó, tô até meio arrepiada. Me deixou muito assustada os contos desse livro, mas o que me impressionou tanto assim não foi nem só a parte do terror, a parte de eu ficar impressionada, a parte de eu ficar assustada com a história, mas a parte do quão incrível ele é em me colocar dentro da história e me prender, e me surpreender, e me fazer ficar impressionada com aquilo que ele tá contando. Esse homem é incrível, gente. Vamos falar então do outro conto, né? Eu poderia falar com vocês do Gato Preto, que foi um conto que me deixou realmente muito assustada. A Casa de Usher também me deixou muito assustada, mas são alguns contos que são mais famosos, né? Eu acho que a maioria de vocês já devem conhecer. Quem conhece Poe e quem não também são contos assim muito fáceis de encontrar na internet, né? O do Gato Preto é bizarro. Mas eu queria falar também sobre O Coração Delator. Aqui ele vai narrar um pouco a questão da loucura, né, do psicológico do protagonista, que tem fissura, né? Ele tem, na verdade, uma aversão ao olho de um homem que vive com ele, que é tão bizarra essa aversão que ele sente, que ele chega a ficar paranoico. E daí a gente não entende se ele ficou paranoico por isso ou se ele já era paranoico, ele já era maluco e por causa do olho ele ficou ainda mais obsessivo. Então esse narrador, né, que é o próprio narrador que a pessoa maluca aí, inclusive o conto tá na seção de narradores homicidas, então a gente já sabe que vai acontecer um assassinato em algum momento do conto. Então esse cara fica tão obcecado pelo olho desse velho, né, que ele diz que é um olho muito característico, que ele vai descrever muito bem a sensação que esse olho traz nele, que toda madrugada, né, de meia-noite, ele entra no quarto de fininho, sabe, vai entrando, abrindo de pouquinho em pouquinho, colocando só o lampião pra dentro, pra só dar aquele fechinho de luz que vai pegar direto no olho do cara e que vai fazer com que alimente aquela coisa que ele tem dentro dele, que é até difícil de entender e difícil de explicar. E até que chega um momento que a paranoia dele tá tão avançada, tá tão, sério, surreal, que nem ele mais aguenta, que ele acaba assassinando o cara. Então aí a gente já sabe que vai ter a questão do homicídio e ele acaba assassinando esse cara, ele acaba tendo que esconder esse cara dentro da casa dele, ele meio que empareda esse homem. E aí uma coisa que o Edgar Allan Poe faz mais de uma vez nesse livro, né, em outros contos, que é a pessoa que cometeu um crime emparedar a outra. Acontece isso, ele faz isso, e uma coisa que também deixa ele muito perturbado enquanto ele tá narrando pra gente é a questão do coração, que ele ouvia o barulho do coração do homem e um som que ia aumentando, tanto que parecia que ia explodir. E em um momento, quando os vizinhos, né, dizem que ouviram um barulho muito estranho, chamam a polícia e a polícia vai nesse lugar, ele começa a ouvir esse barulho vindo dentro da parede e acabando com o disfarce dele, e ele acaba se entregando porque o barulho tá ali dentro e pra ele, na cabeça dele, os policiais também estão ouvindo. E é um livro que me deixou muito impressionada pela questão do psicológico que tem aqui desse personagem. Não tá tão relacionado assim ao horror do bizarro, mas tá relacionado ao horror do psicológico e do quanto eu fiquei impressionada com essa história. Na verdade, com mais de uma história aqui. São muitas histórias incríveis que, sério, vale muito a pena que vocês leiam. Não necessariamente nessa edição, apesar de ela ser linda e maravilhosa, e quem não gostaria de ter uma edição dessa, eu acho, né? Então eu acho que se você tiver a oportunidade de pegar qualquer um desses contos aqui e fazer leitura, eu acho que vocês vão, assim, sério, aproveitar muito a leitura. Também, tanto por essa questão do horror, quanto pelo que eu falei anteriormente da narrativa do Edgar, que é incrível e maravilhosa, gente. Sério, eu tenho uma paixão absurda por esse livro, por esses contos. São contos que eu já andei relendo logo nesse mês, aí no começo do mês de outubro, quando começou, eu tava relendo alguns contos aqui, me reimpressionando com a narrativa, com as histórias dele. Sério, gente, muito indicado pra vocês. Vocês precisam conhecer Edgar Allan Poe, quem ainda não conhece. Então era isso aí, gente. Esses eram os livros que eu tinha pra trazer pra vocês, mostrar pra vocês, que me surpreenderam, me deixaram assustada de alguma forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu curtir, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.